Vamos comentar então o exercício 2.12 de mecânica dos fluidos que apresenta este enunciado. No sistema da figura, se a escala fornece pressão do X, que é o ar aqui confinado em milímetros de água, qual é o valor real em milímetros de uma divisão da escala? E ele fornece para nós a relação dos diâmetros, o diâmetro desse tubinho, o diâmetro desse recipiente, o ângulo alfa e o peso específico da água. Também fornece o peso específico deste óleo que executa essa medida de pressão. Bom, primeiro que a pressão do ar aqui dentro, como ela é menor que a atmosfera, subentende-se realmente uma pressão menor, fazendo com que a pressão atmosférica exerça uma força maior, empurrando o líquido para baixo. Por isso existe essa linha de equilíbrio, que define a situação antes. Portanto, o líquido desceu aqui na escala, enquanto que sobe um pouquinho aqui nesse recipiente. Para conseguirmos entender essa situação, temos aqui mais ou menos um esboço da situação de equilíbrio e como ficaria na mesma situação do desenho lá fornecido. Então, veja que eu fiz um fluxo, ou seja, uma certa quantidade de fluido aqui desceu. Desceu do tamanho dessa escala, ok? Então houve uma descida aqui de nível, caiu 1x. Paralelamente, já que esse é o nível atual em equilíbrio e esse era o antigo, essas duas retas paralelas garantem que esse x esteja aqui também. Agora nós sabemos que o fluido que antes estava nessa linha de equilíbrio subiu um pouquinho, por isso essa setinha empurrando para cima. Essas setinhas que decidem o fluido se vai subir ou descer são importantíssimos para conseguir compreender as retas paralelas que existem. Bom, primeira observação, existe uma variação de volume. Essa variação de volume se dá pela área da base, cujo diâmetro vale dzão, então πd²/4 vezes a altura hzão, que foi a variação de volume. Do outro lado, por sua vez, nós não temos uma variação de volume de x. Isso aqui é o desnível, ou seja, a variação de volume ela ocorre ao longo dessa hipotenusa, digamos assim, desta inclinação. Portanto, esse é o valor da altura que nós vamos especificar deste fluido. Se fizermos essa igualdade, nós vamos poder cancelar algumas informações e cair nesta relação de hzão em função do E, onde E é o tamanho dessa escala que nos interessa. Também podemos descrever matematicamente o seno de alfa, como sendo x sobre E, em que Ezinho é a escala que nós estamos querendo determinar. E essas duas relações são importantes para nós aqui na descrição da questão. Aí entra a equação manométrica. Primeiro, nós temos um gás que exerce uma pressão, ok? Esse gás exerce uma pressão que empurra para baixo e, na sequência, nós temos esse fluido com uma certa altura. Depois, nós temos que chegar até esse ponto em que é o nível externo à atmosfera. Portanto, em termos de pressão hidrostática, nós temos aqui o ar que exerce a sua pressão, Px. Esta altura que se refere a este nível, porque a situação agora está com esse pontilhado agora, em equilíbrio aqui. Então, a altura de fluido é H mais X. Essa é a altura que vai bater exatamente no próximo nível e aqui aberta a atmosfera, onde não vai me interessar mais nenhuma informação. Então, eu posso dizer que a pressão do ar, Px, mais esta pressão hidrostática do óleo, com essas informações de H e X, é igual a zero, porque depois já estamos aberta a atmosfera. Bom, segundo ponto, o Px, gente, ele se refere a um desnível de 1 milímetro de água. Portanto, esse Px ele é negativo, já que ele mesmo informa que a pressão Px é menor que a pressão atmosférica. Então aqui nós temos uma descrição matemática, porque é 1 milímetro de água, a cada milímetro de água, cada divisão, ele fala, uma divisão. Então 1 milímetro de água vai corresponder a menos 10 pascal. Essa seria a pressão, então, daquele gás. Bom, adicionando essa informação na equação manométrica, nós temos menos 10 mais
peso específico do óleo com essa descrição e temos uma relação de H mais X, 1 sobre 800. Como nós queremos a escala E e X está em função de E, assim como H está em função de E, nós vamos colocar essas duas informações aqui nessa equação. São 3 equações, certo? A relação de seno, a variação volumétrica e a equação manométrica. Jogando tudo nessa equação, nós teremos que Dzinho ao quadrado vezes E mais Ezinho seno de alfa igual a 1 sobre 800. Isolando o Ezinho, nós chegamos ao valor de 5 milímetros aproximadamente. Então, o grande segredo dessa questão é que a inclinação exige de nós esse desnível de líquido, de Ezinho, e não de X.